Fala, gurizada da impressão digital. Hoje o assunto é PPI versus DPI. O que são esses bichos? DPI vocês já conhecem, PPI algumas pessoas já sabem, porque eu já fiz vídeo lá na outra plataforma. Já segue aqui se vocês não seguem lá, tem muito conteúdo interessante sobre o nosso segmento. Inclusive já se inscreve nesse canal, curte, compartilha, envia para o teu amigo para nós disseminar mais esse conteúdo, dar uma força aí para o canal crescer e levar mais informação para o nosso mercado. Então, sobre o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre PPI versus DPI. O que são esses bichos? Vocês estão vendo aqui na tela, nós temos o DPI, que é o dot por int, que vocês ouvem, falam todo dia, vem na tela do computador, vem na impressora, e a gente usa esse termo desde o início de tudo. E o pixel por polegada, que é o PPI, que na realidade é o nosso arquivo digital. Então nós temos aqui, ó, como vocês estão vendo aqui na tela, PPI, tem uma fotinha aqui de um computador, um íconezinho do computador, que quer dizer o quê? Arquivo digital. Então ele se refere ao quê? Pixels por polegada, ó. Estão vendo aqui embaixo, ó. Uma polegada, 2,54 centímetros. Então, uma polegada quadrada, 1 por 1, eu tenho um determinado número de pixels por polegada. Então, quando eu falo que eu tenho 300 ppi, eu tenho 300 pixels numa área de 1 por 1 polegada. E o DPI aqui tem um desenhozinho de uma calandra aqui, mas enfim, a ideia de uma impressora, né, um material impresso já. E isso eu tenho o quê? São pontos por polegada, dot por int. Então eu falo que eu tenho 300 pontos por polegada. Normalmente, impressoras de alta definição trabalham com mais resolução. Equipamentos de grande formato, impressoras com uma definição um pouco menor, trabalham com 360, trabalham com 540, 720. Dificilmente trabalha com muito mais resolução. Tem equipamentos que trabalham e muitas vezes a gente pode utilizar, mas não é o normal. Se trabalha com mais resolução de saída, com equipamentos menores, com cabeças de maior resolução, principalmente cabeças Epson. Então nós temos que dividir isso em dois cenários. PPI é o arquivo digital, é o arquivo que está no teu computador, que é o arquivo que a gente chama de arquivo de entrada, né? Que é o arquivo que tu vai utilizar para fazer a impressão. E o DPI é o que tu tem lá na saída da tua impressora, que são os pontos por polegada, é a quantidade de ponto que a tua impressora a cabeça de impressão vai jogar no substrato. Nessa imagem aqui dá para a gente ver bem direitinho como é que isso funciona. Então nós temos os pontos por polegadas e os pixels por polegada. Então na imagem aqui digital eu tenho uma imagem aqui com 190 ppi e aqui do lado eu tenho uma imagem impressa com um monte de pontinhos, que são esses pontos que a gente dificilmente consegue ver a olho nu na impressora, a não ser que seja uma resolução muito baixa, que a tua cabeça de impressão joga lá no substrato. Então, PPI é arquivo digital e dots por int, DPI, é o que tu utiliza lá na tua impressora. Aqui mais um exemplo mais drástico que a gente consegue visualizar do arquivo. Ó. Pixel Display Web, PPI. Então ali está bem quadriculado, está numa baixa resolução. Eu tenho poucos pontos aqui em uma polegada. E a impressão digital, a mesma imagem, como ela é convertida e como a impressora joga esses pontos para gerar essa imagem. Tá? Aqui eu trago para vocês terem uma ideia que nós falamos em duas resoluções. Antigamente os monitores tinham uma resolução muito baixa. Quem trabalhou com monitores de vídeo, de vidro, né, aqueles monitores mais antigos, a gente começava a dar zoom, começava a aumentar a proximidade da imagem, aumentava ela, a gente conseguia ver os pontinhos da tela, que era uma questão física. Hoje nós temos monitores que trabalham com 4K, então até tecnologias e resoluções altíssimas, então a gente dificilmente consegue ver esses pontos. Quem trabalha com Photoshop, por exemplo, sabe que começa a dar zoom na imagem, chega um determinado ponto, ela serrilha tudo, vira puro quadradinho, que são os pixels. Então a gente consegue dar um zoom até um nível onde a gente consegue ver cada pixel daquela imagem. E essa resolução
ela é a resolução de entrada, então é o meu arquivo, que eu estou vendo na minha tela. A resolução de saída, ela depende da qualidade do equipamento que tu utiliza, do ponto da impressão da cabeça, o picolitro. Tem vídeo no canal falando sobre isso, explicando melhor sobre isso. Mas eu estou trazendo para vocês aqui só numa tela, para vocês entenderem uma referência aqui entre duas cabeças de impressão. Uma cabeça Spectra Polaris de 15 a 35 picolitros e uma cabeça Epson micropiezo de 1.5 a 3.5 picolitros. Se vocês pegarem essa imagem e fizerem um círculo aí em cima de cada nozzle, vocês vão ver que ela é proporcional, aí ela chega a 30 picolitros e é 10 vezes mais do que a imagem da cabeça micropiezo. Então isso vai fazer com que aquele pontinho lá que a gente tem na nossa impressora, na ponto da impressão, ele é muito pequeno, então eu tenho mais resolução. O que é resolução? É quantidade de pontos por polegada, DPI. Então eu tendo mais pontos, eu tenho mais definição. Eu tendo menos pontos ou pontos maiores, mais grosseiros, eu tenho menor definição. A diferença é que com o passar do tempo, os softwares eles foram fazendo com que interpolando esses pontos e gerando pontos variáveis. Então essas cabeças de impressão, mesmo elas tendo uma resolução menor, um picolitro maior, elas conseguem eletronicamente e via software fazer pontos pequenos e melhorar a resolução disso. Porque se a gente fizer uma comparação aqui, ó, eu tenho 1000 dpi numa cabeça Polaris de 15 picolitros e eu tenho 1440 dpi numa cabeça micropiezo. Essas informações eu peguei do site dos fabricantes, utilizando elas como referência. Tá, Kleber, mas por que a gente fala DPI e não fala PPI? Essa história é longa e ela provavelmente deve ter vindo fruto do nosso amigo querido Corel. Por quê? Porque se utilizou essa referência, lembrando que o mercado de impressão digital ele vem basicamente do mercado de offset, né? E o mercado de offset utiliza LPI, que são linhas por polegada, para impressão, mas ele utiliza o DPI como referência para exportar esses arquivos. Então, a gente utiliza essas informações há muito tempo, já de forma errada, e o mercado absorveu e ficou por assim. Então, mas um desses caras que fazem essa informação circular é o Corel, porque ele traz de forma errônea essa informação na tela dele, que enquanto tu está trabalhando. Aqui na tela dá para ver direitinho, ó, eu tenho uma imagem que ela está com 300 por 300 dpi. Ó, tem um DPI aqui. E na realidade não é DPI, é PPI. Então essa informação ela está errada aqui no Corel. E acaba que a gente faz essa leitura no dia a dia, até porque a gente utiliza o Corel na grande maioria das empresas de comunicação visual, de impressão digital, como referência. E diferentemente do Photoshop, da linha Adobe, que já trata pixel por polegada, ó. Tá aqui na tela, ó, resolução 300 pixels por polegada. Então ela já trata essa informação de forma correta, mas a informação do DPI, ela é muito antiga, o mercado absorveu, como eu falei anteriormente, e se mantém essa informação há muito tempo. Então lembrando, PPI é pixel por inch, que é pixel por polegada, que é a quantidade de pixel que eu tenho numa imagem, e DPI é dot per inch, que é pontos por polegada, que é a parte física, é os pontos, a quantidade de pontinho lá que a tua impressora vai despejar no teu substrato para gerar essa imagem. Se tu quer saber um pouco mais sobre isso, eu tenho mais vídeos falando sobre esses assuntos, sobre a relação do DPI versus a distância, quantos DPIs eu tenho que imprimir, quantos PPIs eu tenho que gerar num arquivo para saber qual a distância que eu preciso visualizar. Tem mais vídeos aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima e até o próximo vídeo.